Vem comigo! Este é o Futebetiando, seu canal de dicas e palpites de futebol. Resultados de nossos palpites desse dia 4 de setembro que se passou. Foram 5 jogos analisados, 3 palpites por jogo, totalizando 15 variados palpites. Obtivemos 10 acertos e 5 erros, 70% de acertos em nossos palpites. E nosso bilhete pronto, hein, pessoal? Foi essa tripla aqui de odds 2,25. Acertamos, foi green. Tínhamos os seguintes palpites: Geórgia versus Turquia lá na Europa, mais de 1,5 gols, bateu bonito, 3-2 para a Turquia. Na América do Sul tínhamos Paraguai ou empate contra o Equador, bateu, ficou 0-0. E também na América do Sul, Brasil para marcar mais de 1,5 gols contra o Chile, foi 3-0 para o Brasil. Grinzaço, nosso bilhete pronto. Quem quiser ter acesso a muito mais palpites diariamente do Futebetiando, venha participar do nosso grupo VIP. Aqui um exemplo dos nossos variados palpites do nosso grupo VIP desse dia 4 de setembro que se passou. 7 palpites, ambas as equipes marcam, acertamos todos, 100% de acertos. Todos os dias no nosso grupo VIP são mais de 40 jogos analisados. No final desse vídeo vou mostrar os resultados de todos os palpites desse dia 4 que se passou do nosso grupo VIP. Quem quiser, estiver interessado, dá uma olhada lá no final do vídeo, vou mostrar os resultados. Para participar do nosso grupo VIP, que é no WhatsApp, custa R$50 mensais. O telefone para contato é esse que aparece logo abaixo. É só chamar. Vem comigo! E não se esqueçam, apostas esportivas somente para quem tem 18 anos ou mais. Apostem com responsabilidade. Apostem somente nas casas de apostas regulamentadas e autorizadas em nosso país. Pessoal, neste vídeo, palpites para o sábado, dia 6 de setembro. Também os palpites do domingo, dia 7 de setembro. 2 bilhetes prontos por dia, como prometido. Um bilhete de odds 2 um pouquinho mais e outro de odds 1,40 ou 1,50 ali com mais chance de bater. Também de presente para vocês para esse final de semana, uma múltipla de 10 jogos de odds 73, juntando 5 palpites do sábado e 5 palpites do domingo. Então, vamos fortalecer o canal deixando o like, aquele joinha. Preciso de uma meta de 200 likes nesse vídeo, no mínimo. Preciso de comentários de vocês, não custa nada deixar um comentário. Pode ser um pequeno comentário, um bom dia, bons palpites, entenderam? Para que o YouTube divulgue mais nosso canal. E para quem tem interesse em participar do nosso grupo VIP, no final desse vídeo mostrarei todos os resultados dos palpites do dia 4 de setembro que se passou. Fiquem ligados. Começando nossas análises deste sábado, dia 6 de setembro, lá na Irlanda do Norte, Linfield versus Portadown. Linfield para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0 Linfield. Na Polônia, segunda divisão, Bielsko-Biała versus KKS Kalix. Ambas as equipes marcam mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 1-1. Na Colômbia, Bucaramanga versus Alianza. Bucaramanga para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0 Bucaramanga. Nos Estados Unidos, Liga MLS, Chicago Fire versus New England Revolution.
Ambas as equipes marcam mais de 2,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-1 Chicago Fire. Também nos Estados Unidos, St. Louis City versus Dallas, mais de 2,5 gols, mais de 7 escanteios. Ambas as equipes marcam, placar exato 2-2. E vamos aos bilhetes prontos para este sábado, dia 6 de setembro. Logo após os bilhetes do sábado, os palpites para o domingo. Começando com uma tripla de palpites em gols de odds 2,25. Que ficou assim: na Irlanda do Norte, Linfield versus Portadown, mais de 1,5 gols. Na Polônia, Bielsko-Biała versus KKS Kalex, mais de 1,5 gols. Nos Estados Unidos, Chicago Fire versus New England Revolution, mais de 2,5 gols. Não se esqueçam de deixar o joinha e o like, façam comentários. Nosso segundo bilhete deu uma odds de 1,50 com mais chances de bater. Na Irlanda do Norte, Linfield empate anula aposta contra o Portadown. Na Colômbia, Atlético Bucaramanga empate contra o Alianza. Nos Estados Unidos, Chicago Fire versus New England Revolution, mais de 1,5 gols. Simbora para os palpites para o domingo. Para esse domingo, dia 7 de setembro, 5 jogos analisados. Tem bilhete de odds 2, tem bilhete de odds 1,50. Também no final do vídeo, nossa múltipla de odds 73, juntando os palpites do sábado, dia 6 e do domingo, dia 7. Fiquem ligados. Começando nossas análises deste domingo na Europa. Eliminatórias da Copa do Mundo, Geórgia versus Bulgária, Geórgia para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0, Geórgia. Na Espanha, La Liga 2, Almeria versus Racing Santander, ambas as equipes marcam mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-1 Almeria. Na Polônia, segunda divisão, Stalowa versus Suit Szczecin. Ambas as equipes marcam mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 1-1. Na Europa, eliminatórias da Copa do Mundo, Alemanha versus Irlanda do Norte, Alemanha para vencer no primeiro tempo, mais de 2,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 3-0 Alemanha. No Uruguai, Nacional versus Racing Montevideo, Nacional para vencer, mais de 1,5 gols, mais de 7 escanteios, placar exato 2-0 Nacional. Bilhetes prontos para esse domingo, dia 7 de setembro, começando com nossa tripla de odds 2,19. Logo a seguir, nosso bilhete de odds menor. Logo após, nossa múltipla de odds 73. Fiquem ligados. Nosso primeiro bilhete, os 3 jogos na Europa, eliminatórias da Copa do Mundo, Geórgia versus Bulgária, mais de 1,5 gols. Alemanha versus Irlanda do Norte, Alemanha para vencer o primeiro tempo. Turquia versus Espanha, mais de 1,5
gols. Nosso segundo bilhete de odds 1,56. Na Europa, Geórgia ao empate contra a Bulgária. Alemanha versus Irlanda do Norte. Alemanha para marcar mais de 1,5 gols. No Uruguai, Nacional ou empate contra o Racing Clube de Montevideo. Simbora para a nossa múltipla de odds 73. E vamos à nossa múltipla de odds 73,91. 5 palpites de sábado, dia 6, e 5 palpites do domingo, dia 7 de setembro. Logo após a nossa múltipla, para quem se interessar em participar do nosso grupo VIP, mostrarei todos os resultados dos palpites do nosso grupo VIP desse dia 4 de setembro que se passou. Quem se interessar, dá uma olhada lá. Dividi a nossa múltipla em 2 partes para melhor visualização. Simbora! Pessoal, não se esqueçam de deixar o like no nosso vídeo. Joinha, é só clicar em cima do joinha. Façam comentários diariamente em nossos vídeos. Você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Primeira parte da nossa múltipla de odds 73 com 5 palpites do sábado, dia 6 de setembro. Na Irlanda do Norte, Linfield para vencer o Portadown. Na Polônia, Bielsko-Biala versus KKS Kalix. Ambas as equipes marcam. Na Colômbia, Atlético Bucaramanga para vencer o Alianza. Nos Estados Unidos, Liga MLS, Chicago Fire versus New England. Ambas as equipes marcam. Também nos Estados Unidos, Liga MLS, St. Louis City versus Futebol Clube Dallas. Ambas as equipes marcam. Continuando nossa múltipla com 5 palpites do domingo. Na Europa, Geórgia para vencer a Bulgária. Na Espanha, La Liga 2, Almeria versus Racing Santander. Ambas as equipes marcam. Na Europa, Alemanha versus Irlanda do Norte, mais de 2,5 gols. Também na Europa, Turquia versus Espanha, mais de 2,5 gols. Finalizando nossa múltipla lá no Uruguai, Nacional de Futebol para vencer o Racing Clube de Montevideo. A seguir agora, pessoal, os resultados totais dos bilhetes, dos palpites do nosso grupo VIP desse dia 4 de setembro que se passou. Muitos greens, mais de 80% de acertos em nossos palpites. Dá uma olhada lá, simbora! Diariamente no nosso grupo VIP são mais de 40 jogos analisados com variados palpites com alto índice de acertos. Nosso índice de acertos fica acima de 70%. Também 3 bilhetes prontos, começando com bilhetes de odds 2 ou um pouquinho mais, geralmente triplas, iguais a essa aqui, ó, de odds 2,05. Green, desse dia 4 de setembro que se passou. Para quem não sabe, pessoal, nosso grupo é no WhatsApp, custa R$50 mensais. O telefone para contato está logo abaixo nos comentários. Tem um número, né, exato de participantes. Na hora que chegar naquele tanto de participantes lá, o grupo fecha. Só vai entrar alguém quando sair alguém, entenderam? Nosso grupo é no WhatsApp, não é no Instagram ou Telegram que cabe milhares de pessoas, não. É 250 pessoas que cabem no nosso grupo. Completou, só vai entrar alguém quando sair alguém. Como eu falei, nosso grupo é no WhatsApp. Nosso segundo bilhete, geralmente com 5 jogos, 5 palpites de odds, 6 ou mais. Foi esse daqui, ó, desse dia 4 que se passou de odds 8,95. Erramos um palpite, que foi a zebra, né? A Eslováquia ganhar da Alemanha de 2-0. Nosso palpite era a Alemanha para vencer.
uma odds de 1,42. Deu zebra aqui, derrubou nosso bilhete de 5 jogos. Nosso terceiro bilhete é uma tripla de 8 jogos de odds 30 ou mais. Isso aqui deu uma odds de 30,20. Erramos 2 palpites, que foi justamente também a Alemanha para vencer. E nas eliminatórias, Panamá para vencer o Suriname. Ficou 0-0 esse jogo. Esses foram os nossos 3 bilhetes desse dia 4, que se passou do nosso grupo VIP. Vou mostrar agora os resultados de todos os palpites. Simbora! Começando com os resultados dos palpites, mais de 1,5 gols. Foram 10 palpites, 8 acertos, 2 erros, ou seja, 80% de acertos no mais de 1,5 gols. Muitos me questionam que as odds do mais de 1,5 gols são baixas. Pessoal, procuro jogos que tenham grandes chances de bater mais de 1,5 gols, mas com odds acima de 1,20. 1,25, 1,28, 1,30, para que possamos pegar 3 jogos que somados ali dê uma odds 2, com grandes chances de bater, entendeu? Resultados dos palpites, mais de 2,5 gols. Foram 10 palpites, 9 acertos, apenas 1 erro, 90% de acertos no mais de 2,5 gols do nosso grupo VIP. Resultados dos palpites, ambas as equipes marcam. Aqui gabaritamos 7 palpites, 7 acertos, 100% de acertos dos palpites. Ambas as equipes marcam do nosso grupo VIP desse dia 4 de setembro que se passou. Vem. Resultados dos palpites, casa para vencer ou na segurança casa com empate. 7 palpites, apenas 1 erro, mais de 80% de acertos. Finalizando com os resultados dos palpites, fora para vencer ou na segurança, empate fora. Aqui apenas 1 erro, foram 6 palpites, né? Nosso erro foi na zebra. A Alemanha perdeu para a Eslováquia lá na Europa, né? Zebra mostra, como eu costumo dizer. Esses foram os resultados dos palpites do nosso grupo VIP desse dia 4 de setembro que se passou. Mostrei os bilhetes, como funciona, os palpites. São mais de 40 jogos analisados, como eu falei, diariamente, com variados palpites, com alto índice de acertos. Nosso índice de acertos do nosso grupo VIP fica acima de 70%. Quem quiser participar do nosso grupo VIP, tem vagas ainda, custa R$50 mensais. Nosso grupo é no WhatsApp, o telefone para contato é esse que aparece logo abaixo. É só chamar. Não se esqueça de deixar o like, aquele joinha, soca o dedo no like, faça um comentário diariamente em nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Vou ficando por aqui desejando a vocês um bom dia, um ótimo e abençoado final de semana, uma ótima e abençoada semana que se inicia neste domingo. Boa sorte a todos. Fiquem com Deus.